Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo. Meu nome é Jennifer, chamo Portfólio de Arte e Educação, sou estudante de Pedagogia da UFC e esta é a aula 12, que eu vou falar sobre dança e infância e a metodologia de ensino da arte e educação nas instituições de ensino, escolas, enfim, que foi a última aula que o professor deu na quinta-feira, porque hoje é feriado da Carta Magna. Então, por isso que eu tô gravando hoje. Eu tô na rede porque, como tá chovendo, é pra ficar um vídeo mais descontraidinho. Bem, começando com o webinário que teve sobre dança e infância, que foi muito, muito gostosinho de assistir, principalmente quando a professora pega os vídeos dela e do filho dela e mostra. É assim, é muito fofo. E também me faz relembrar a minha época de escola, quando tinha essa parte da dança. Bem, as professoras, elas colocam que a dança, ela não é tão forte no quesito de deixar uma dança mais espontânea, mais livre, que seja uma forma de expressão da criança. Coloca exatamente essa dança mais rígida, que é para seguir certos passos. E essa perspectiva que a criança tem sobre a dança acaba que sendo levada em conta quando ela fala o que ela entende por dança. Num dos exemplos, uma das professoras, a terceira, né, com relação da sobrinha dela, ela foi e coloca assim, o que para você é dança? Ela fala, é movimento, é, braços, dança, enfim, é lento. E ela coloca duas coisas que são interessantes, que é com relação a dente, o outro eu não me lembro direito, mas é interessante com relação do dente, porque a professora ficava falando, mostra os dentes, sorri e tal, forçando com que a criança sorrisse, né, mesmo ela não querendo. Tinha outra crítica que a criança colocou sem saber que era uma crítica, com relação disso que ela fazia balé e tal. Mas que eu me esqueci agora, no caso, o que era a segunda coisa. E é exatamente nesse sentido que a gente deve levar em conta a forma como a criança entende essa dança. Ela quer fazer a dança da forma dela, do jeito que ela entende por ser uma dança, e principalmente que a dança, ela se faz dançando, ela se faz fazendo, e não num, num espaço, assim, ordenado, colocado que não, para ser dança tem que ser só isso. E a gente tolhe essa experiência da criança sobre isso, porque a gente que eu falo assim, sociedade no geral, adultos, a gente não faz com que a criança tenha essa liberdade de expressão nos seus movimentos, no seu corpo. A gente faz com que elas, se for para ser dança, tem que ser numa hora certa, no momento certo, não pode ser em qualquer momento. Tanto é que essa mesma professora, não, uma outra, que é a Luciane Goldenberg, ela tinha falado que ela estava no consultório esperando e uma criança foi e começou a dançar lá no meio. E ela estava admirada, estava achando lindo, mas depois o pai foi e disse que não era para ela fazer isso e tirou ela de lá. E é exatamente isso, porque a criança não, para ela não tem hora, não tem momento, todo momento é certo. Quando ela se sentir vontade, vai ser a hora. E deveríamos continuar com esse tipo de experiência que elas têm. Me lembra muito a relação da escola, que quando tinha esses eventos de era sempre colocado do professor para as crianças, da professora para as crianças, o tipo de dança que vai ser feita, a coreografia que vai ser feita. Então a gente não tinha toda essa liberdade. Eu, quando vi isso e estava refletindo, que no caso isso me impactou também, porque quando eu danço, é mais fácil eu dançar no banho, né? Então quando eu tô sozinha do que para as pessoas, assim, tipo, do nada, quando eu quero e tudo mais, porque eu sinto que teve esse tolhimento sobre isso. Enfim, se tiver barulho, gente, é porque, no caso, o pessoal tá mexendo exatamente na hora
que eu tô gravando. Enfim, mas espero que não interfira tanto. No caso, porque realmente eu gosto muito de dançar, mas eu não fico fazendo isso sempre, então é no momento do banho que eu me sinto mais livre. E também por ter passado tanto tempo sem dançar, porque normalmente eu dançava mais com meu irmão mais velho, adorava e tudo mais. E, enfim, você tem que pegar o jeito de novo. E, principalmente, é notado um determinado tipo de dança que se quer que as pessoas tenham. Agora, os challenges, né, enfim, que tem a dancinha para ser feita do momento. E isso vai fazendo com que, tipo, pera, então, se eu tenho que dançar dessa forma. Se eu dançar fora desse padrão, eu vou ainda assim não é ser aceita, mas, tipo, não ser tão julgada quanto as pessoas que estão dançando daquele jeito. Não sei, né? Fica essa a questão. Então, o principal aqui é sobre essa experiência de dança que a gente traz para as crianças, e principalmente sobre professoras e professores que são de artes da dança e estão presentes nessa realidade escolar, sobre as experiências que estão sendo trazidas, porque tem um texto que é de uma outra disciplina, que é a disciplina de OST, que é a Organização Social do Trabalho Escolar, que mostra que a quantidade de docentes que lecionam na área, que são formados na área e atuam, pegam 40%. Perto disso, um pouquinho mais. Um momentinho. Enfim, 41,1%. É um. O restante varia entre quem é formado na área, mas não tem uma complementação pedagógica, quem é formado e tem complementação pedagógica ou não, mas que atua numa área que não faz parte da artes, né? Ele está atuando, lecionando artes, mas ele é formado em outra coisa. Enfim, é daí para pior. Então, tem um restinho que é, assim, é ministrado por professores com uma formação superior, que não é considerada nas categorias que se fala do texto aqui, que é Sociologia, Artes, Física, Filosofia, Língua Estrangeira, Química, História, Geografia, Matemática, Educação Física, Língua Portuguesa e Biologia. Então, tem uma formação totalmente fora dessas áreas faladas aqui. E um outro percentual de professores é muito pouco, mas que mesmo assim tem, que não tem formação superior. E esse todo se distingue dos 41,1% que é formado na área e tem complementação pedagógica. Então, o que está acontecendo? É importante se fazer essa pergunta sobre isso. E, principalmente, a se refletir sobre essa movimentação do corpo que todos nós temos, e que foi tolhido ou não, e colocar isso em questão se a gente vai querer reproduzir isso com as crianças ou não. Eu espero normalmente que não seja reproduzida a mesma experiência que a gente teve, para exatamente dar oportunidade para as crianças. Paulo Fock e a professora Silvia Helena, já fugindo da questão do webinário, colocam que a criança ela tem as suas reações através do seu corpo e não só da fala. Então, é muito importante a gente também fazer com que elas utilizem esse corpo, porque esse corpo é uma potência delas. Então, o corpo não é só, tipo, para me sustentar. O corpo faz parte da gente, é a gente. Então, não basta só a gente ficar, tipo, não, o que é importante é o meu intelecto, é o meu cognitivo. Não, o importante é o todo. E cuidar desse corpo e fazer com que esse corpo se expresse. Uma das professoras falou de um teste que teve em relação a um outro professor. Ele foi fazer uma experiência de pegar duas outras pessoas e passar uma propaganda de 10 segundos. E, no caso, eles colocarem, tipo, se eles gostaram dessa propaganda ou não. Passou esses 10 segundos e várias propagandas foram passadas, e eles reclamaram
que não deu tempo deles pensarem se eles gostaram ou não. E no fim disso, esse professor que estava fazendo essa experiência disse que, no caso, o corpo dele já havia expressado se tinha gostado ou não. Então, é pra gente ter essa atenção com relação do corpo, da dança, de colocar isso como uma potência, não só para a criança, que no caso foi o foco do webinário, mas também para quem é adulto, para quem é adolescente, para quem é velho, e ter esse diálogo. Antes de passar para o próximo tema, algumas últimas considerações. A primeira, com relação nisso de dança. Tem como fazer um recorte de gênero, porque normalmente coloca que o homem que tem gingado, que tem o molejo, ele não é homem, né? Enfim, fica nessa besteira. E eu noto isso principalmente também por conta do meu namorado, que, enfim, patriarcado, esse negócio influencia tanto o quesito homem quanto o quesito mulher. E no caso eu noto com relação a ele porque ele não é de ficar muito tipo, dançar e tal. Eu que chamo mais ele pra dançar e tudo mais. Ele não fica tão essas coisas e tal. E dá pra notar que ele fica, tipo, mais rígido, não tem tanto esse molejo, assim. Não porque é colocado que homem que moleja não é homem, é menos homem, enfim. E também tem como também fazer um recorte em relação a cor, a raça e tudo mais. Porque se você for... Tem algumas páginas no Instagram, por exemplo, Pretitudes, ou então Africanizei Oficial, que mostra algumas culturas de tanto mulher quanto homem que dançam, e é uma dança muito, muito legal, tipo, é muito bonito ver eles dançando. Enfim, e acho que também não tem tanto essa rigidez que a sociedade coloca, assim, porque é da cultura deles, né? Quando mostram, não é tão hegemônico. E é bonito se ver porque tem, enfim, tem uma significância para eles e tudo mais, que não tem como eu falar porque eu não estudo sobre, né? Mas é muito bonito de se ver porque nota uma expressão corporal bem maior do que se tem aqui, na sociedade em geral, que é mais hegemônica. Agora passando para outro tema. Eu ia falar trema. Enfim, para outro tema. Antes disso, né? Você deve ter reparado que mudou. Passei do batom, tô de óculos e tudo mais. É porque eu fui comer e também esperei o pessoal daqui de casa dormir e tudo mais pra eu conseguir terminar de gravar esse vídeo. Pois bem, entrando no segundo tópico da aula, que é com relação de metodologia e do ensino das artes visuais nas escolas. O professor começa falando, retomando sobre a aula de desenho infantil, e que fala que esses desenhos eles são importantes para entender em que fase a criança está e como, a partir dela, fazer a criança avançar, né? E para uma outra fase dentre aquelas que eu falei, das garatujas, pré-esquemática e tudo mais. E nesse momento, trazer atividades que entrem em choque com o que a criança sabe antes, né? Com que possibilite esse desenvolvimento dela, porque, no caso, contrapor ter esse choque faz com que a criança se desenvolva e ponha em xeque aquilo que ela já sabe. No caso, o professor ele entra com um artista chamado Otávio Campo, que ele é muito voltado para a op art, né, a optical art, que traz aquela perspectiva de um desenho e quando aproxima, quando você olha com mais atenção, são outros desenhos dentro desse desenho, que é muito bonito. E no caso ele coloca que em todo esse tipo de arte, o importante a ser feito é fornecer instrumentos para que seja feita uma leitura de mundo.
Aí aqui eu posso colocar também a questão do Paulo Freire, que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, e nisso tem como fazer isso trazendo para essa questão artística de colocar todo esse contexto para a criança consiga fazer uma leitura de mundo e também das artes, entrando em seu mundo, tendo essa reflexão. No caso, tudo isso é feito para educar o olhar, para entender os códigos colocados em alguma arte, no caso, como é um ensino de artes visuais, aí volta o que é o visual. Eu coloquei como tudo aquilo que é visto. E também pode ser levado para o que eu coloquei anteriormente, falando das danças. De entender o contexto dessa dança, dessa expressão. E, no caso, colocar para realizar essa leitura de mundo. E o professor ele reforça a proposta triangular de apreciação, contextualização e produção, e que ele explora isso nas aulas dele, não necessariamente nessa ordem, do tipo, primeiro aprecia, depois contextualiza e depois produz. Pode ser primeiro a produção, colocando assim, ele exemplificou o quarto do Van Gogh. Ele começou falando, olha como é que é o quarto de vocês. Desenha o quarto de vocês. Aí usa com relação de perspectiva, em que pega também em relação a 3D, né, enfim, em dimensionamento, e que pode ser tanto por cima, quanto, né, frontal. Aí depois ele coloca o quarto do Van Gogh e faz uma reflexão em cima, colocando essa pessoa que tem esse quarto, ela aparenta ser uma pessoa feliz, triste, o que ela quer colocar nesse quarto é um quarto simples, luxuoso. E depois disso ele vai contextualizando, o quarto do Van Gogh, que ele fez isso por isso e aquilo, que é uma forma dele demonstrar pra mãe dele como é que ele tava, porque ele não gostava de usar as palavras, ele não era tão bom assim em relação à utilização de palavras, enfim. Aí leva essa proposta de triangular para a sala de aula como uma forma de envolver os estudantes, as crianças, dentro desse sentido da arte, né? Dentro desse ensino artístico. Aí tem também a gramática visual, que é com relação da apreciação dessa leitura em relação às cores, formas, volumes, pontos, as linhas, as texturas, enfim. E tem uma alfabetização visual. A alfabetização normal, ela é colocada para você entender os códigos e signos do alfabeto, de você conseguir entrar nesse mundo grafocêntrico, que no caso a gente se utiliza muito de textos, de escritas, é tudo muito voltado para esse ramo. Na alfabetização visual, é a imagem que os estudantes vão conseguir entender, então você vai sendo alfabetizado para aquilo e tem em vista com relação dessa visão que chega antes das palavras. A pessoa normalmente vê primeiro para depois pensar naquilo que você vai ser dito, né? Então às vezes nem isso, porque às vezes nem tem como encontrar palavras para aquilo. E continua em relação a sobre a capacidade de compreender e expressar a linguagem visual, e fazer também questionamentos sobre esse texto visual em relação à apreciação, que o professor exemplificou nas aulas dele, quando ele quando ele fazia para as crianças, quando ele estava no contexto da escola, né, ensinando. E que ler uma obra não é só, tipo, você ler e entender aquela obra naquele contexto. Não, você vai produzir sentido a partir das suas experiências sobre aquela obra. E então, os sentidos, eles são dados pelas condições cognitivas e socioculturais de cada leitor. Então, a sua experiência, de onde você veio, como foi ao longo de sua vida, as suas experiências, vão fazer com que você tenha um tipo de interpretação sobre aquilo. Nesse caso, o professor traz questionamento sobre o que é ler. E no caso ler, ele vai estar implicado em uma imagem artística que não necessariamente é uma cópia. Então, aquele projeto de releitura dos quadros não é para ser feita uma cópia, né? Não é tipo, vou fazer aqui, vou copiar e colar. É para você fazer essa releitura para os tempos de agora. É por isso que eu escolhi o do Magritte, porque como estamos em tempos de pandemia, não podemos ter todo esse contato que tínhamos antes. Então foi bem nesse sentido. Eu fiquei até um pouco frustrada quando
eu vi que não foi só eu que fiz o do Magritte, porque eu não sabia que tinha uma lista de outras obras. E dentre as obras estava a do Magritte, que é a obra dos amantes, junto. Aí eu fiquei, droga, se soubesse teria pegado outra. Mas assim, todas as releituras feitas foram simplesmente incríveis, foram muito lindas. E no caso, é trazer essa interpretação da obra, essa releitura da obra para dentro das suas experiências, do que você deu sentido para aquilo, né? É uma parte de você junto com aquela obra feita há tempos atrás, ou então atualmente, enfim. É uma releitura, não uma cópia. Enfim, acaba que tendo essa dualidade que faz essa releitura como uma pura e simples imitação, ou então um ato de compreensão, né? Porque tem gente que vai e faz Ctrl+C, Ctrl+V e não coloca um sentido para aquilo, e tem quem dê um sentido para aquilo, né? No caso, atribuir um significado para esse texto, para essa imagem. Aí, para finalizar, o que se vê é um olhar que está embebido de lembranças, fantasias, valores morais, associações e reflexões ao longo da sua vivência. Então, a leitura, a releitura, ela tem um sentido plural. Então, assim, muitas pessoas podem fazer vários tipos de releitura sobre uma mesma obra, que vai ter uma contextualização, que vai também estar junto com o contexto social. Então, os estágios de um desenvolvimento estético podem ser resumidos em 5. O narrativo, que é a narração do que se vê; construtivo, que é fazer relações entre o que foi visto; o classificativo, que é o julgamento da obra; o interpretativo, que é qual a mensagem que aquela obra está querendo trazer; e o 5, que é o recreativo, é como você recriaria essa mesma obra. Então, no caso, por isso que eu tinha usado o do Magritte, que eu já mostrei no vídeo anterior, e que vai nesse sentido. Não é copiar, é reler a partir das suas experiências. Então, tudo isso tem uma significância, um tipo de interpretação que cada pessoa vai fazer. Então, é importante trazer isso para a sala de aula exatamente para ver qual que é o sentido que as crianças, adolescentes, jovens, adultos vão fazer sobre aquela imagem artística. Então, é por isso que é muito importante trazer experiências estéticas e artistas para dentro da sala de aula. Bem, galera, então finalizando, curta, comenta e compartilha se você tiver gostado. Não sei se vai ter uma última aula, possivelmente se tiver, realmente vai ser a última, porque só tem agora 2 semanas, que é a próxima e a próxima da próxima. Mas eu acho que a próxima da próxima é só a entrega dos trabalhos. E é isto, então até a próxima vez, se tiver próxima vez, mas se não tiver, eu vou finalizar mesmo assim para dizer as considerações gerais dessa disciplina e do que eu vou levar, né, para minha formação. Então, até mais ver. Tchau, beijos e curta, comenta e compartilha. Tchau!